depois, e um tempo lá no YouTube também, tá? Peraí. Já começamos. Bom, sejam bem-vindos todos para a aula. A doutora Carol, infectologista, aula de dengue. As perguntas no final. O microfone, por favor, coloquem todo em mute ali, né? Para não interromper. E o tempo é teu, Carol. Tudo bom. Então vamos lá, gente. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o manejo da dengue, né? Tem alguns lugares que já estão tendo casos, né? Então acho que a gente precisa saber fazer o básico do manejo, né? Tem algumas coisas que dá para a gente ter alguns macetes, né, e melhorar, mas tem o básico sempre, o bem feito acaba salvando o paciente, né? E isso por quê? Isso é um pouquinho dos dados epidemiológicos, né? Eu tirei do site do Ministério dia 15 de março. Então, de casos prováveis, a gente chega a mais de 1 milhão. O de óbitos em investigação, 903, e os óbitos por dengue, 513. Então, a gente tem uma taxa aí de letalidade dos casos graves de 3,54. Então, é muito importante a gente saber manejar o nosso paciente para tentar diminuir a mortalidade dele. E aí, todo mundo tá perguntando, né? Será que a gente já chegou no pico da dengue ou vem mais coisa pela frente? Esse também foi um gráfico tirado do site do Ministério da Saúde, dia 15 de março. Se a gente for comparar, né, embaixo é a semana epidemiológica, né? Na Infecto a gente fala em semanas epidemiológicas, né, no ano. A gente não fala janeiro, fevereiro, março, né? A gente fala em semana epidemiológica. E quando a gente vai ver, a semana epidemiológica, né, 14, 15, vai dar lá para abril. Carol, você parou a transmissão da tela, ou não? Não. Tá todo mundo vendo? Tá no gráfico? Sim. Ah, tá. Não, tá ali. Quando a gente vai falar da semana epidemiológica, tá mais ou menos na 14, 15, que vai lá dar para abril, que foi o pico do ano passado. Então, talvez a gente ainda não esteja no pico da dengue. Então, a gente já pede, assim, a maioria dos controles de infecção já estão com um plano de ação, né, para os hospitais, para a gente se preparar para o pico da dengue, né? Que achavam que pudesse ser essa semana, né, semana passada, essa semana, mas talvez esteja ainda por vir a maior parte dos casos. Não sei se todo mundo, né, tá fazendo pronto-socorro, na internação, a gente já começa a ver uns casos mais graves vindo para internação, né, nos hospitais. De dados epidemiológicos ainda, a gente tem os 4 sorotipos principais, né, 1, 2, 3 e o 4. Todos circulam no Brasil, mas principalmente é o 1 e o 2, que circula na maior parte das regiões. O 3 no estado de São Paulo e Minas, né, e o 4 bem pingado, mas na parte de Minas Gerais. Então, é bem importante a gente saber do sorotipo, porque tem os casos mais graves, né? O sorotipo 1, por exemplo, é um dos que causam menos dengue grave, né? Então, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas também na hora a gente não vai saber, né? Só mais ou menos para a gente ter noção do que está girando no Brasil. Então, a dengue, né, é uma doença febril causada pelos 4 sorotipos, né? Tem o sorotipo 5, mas que ele não entra no quadro da dengue, né? Família do flavivírus, né? Do gênero flavivírus, é um RNA vírus. O vetor é feito pelo mosquito da dengue, né? É o mosquito Aedes aegypti ou albopictus, e é a picada da fêmea mesmo. A gente fica zoando, né, da fala da Dilma, né, da picada da mosquita, mas é a mosquita que pica, né? Porque na hora de se alimentar, ela acaba tendo, vai pegar o sangue e acaba pegando sangue de indivíduos infectados. De tempo de incubação, né? A gente tem o tempo de incubação no inseto, que vai de 7 a 11 dias, e ele passa a transmitir por toda a vida, né? Então, ele uma vez infectado, ele transmite por toda a vida, nos seus ovos, a ovoposição, né, que acontece. Então, os ovos dele pode ficar até 1 ano e meio, né, sem contato com água. Então, por isso que o que se diferencia a dengue, né, é de época de verão, porque cai a chuva, e aí esse vírus acaba, esse ovo acaba eclodindo, e aí tem o maior
replicação, né? E o período de incubação em homens, geralmente é de 2 a 8 dias. Quando a gente vai falar em infecção, então, o mosquito, uma vez que ele vai picar, né, vai se alimentar, ele acaba inoculando o vírus na pele, né, da pele, ele vai para a corrente sanguínea, e da pele tem aquelas células do sistema imunológico, né, macrófagos, células dendríticas e os de Langerhans. Essas são, basicamente, né, as primeiras células a serem infectadas. E aí, depois, eles migram, né, para os gânglios linfáticos, e aí vai ter contato com outras células e iniciam a cascata levando à viremia. Em a classificação de dengue, a gente tem o costume de falar, essa é uma dengue hemorrágica, né, choque da dengue. Hoje, na verdade, a partir de 2009, né, a OMS soltou a nova classificação, e a gente classifica ali dengue sem sinais de alerta, né, a dengue clássica, dengue com sinais de alerta e a dengue grave. E aí acho que todo mundo fica meio que preocupado, né, quais são os principais fatores associados à dengue grave. Então, a gente tem os fatores do próprio hospedeiro, né, então idade é muito importante, então tomem cuidado, abaixo de 2 anos, acima de 65 anos, gestante, imunocomprometidos, paciente com diabetes, principalmente se estiver descompensado, obesidade, desnutrição. Essas são as principais. Aí tem fator genético, né, que é por parte de HLA, né, e os que não são ancestrais de africanos, né. Então, esses são os fatores que a gente pode colocar. E o principal que é o imunológico. E aí, esse imunológico vai um pouquinho mais naquelas aulas que a gente teve de imuno. Então, que a gente chama de fenômeno de aumento dependente dos anticorpos. O que é isso? A primeira infecção que você tem, você vai produzir os anticorpos, e você vai produzir anticorpos específicos pelo sorotipo que você teve. Por exemplo, você teve o 2, você vai fazer anticorpos para esse 2, mas você vai ter também os anticorpos heterotípicos, que eles vão acabar ficando também, só que eles não vão dar uma imunidade para o resto da vida com relação ao outro sorotipo. E aí esses anticorpos acabam ficando, que a gente chama depois de não neutralizantes, e aí, tendo esse anticorpo não neutralizante, forma esses complexos que aumentam a entrada do vírus na célula. Então, acaba com que ele replica mais, né? Então, facilita a entrada, e aí quando a gente replica mais, vai ter grande quantidade de vírus que invade essas células, e aí vai ter a cascata inflamatória, que a gente chama de tempestade de citocinas também, né? Quando tem uma reação fraca das células T. Então, os fatores imunológicos são basicamente esses. Então, a gente tem... O que então é a dengue, né? A gente tem um desequilíbrio pró-inflamatório e anti-inflamatório, mais uma etiologia infecciosa que é um vírus. E aí você fica aquilo com a cabeça. Então, você está falando de sepse, né? A dengue é uma sepse? A dengue grave é uma sepse. Acho que quando você pensa em hipotensão, né, você vai pensar em sepse. Então, a dengue grave, ela tem é uma sepse também, né? Mas tem algumas diferenças, né? Quando a gente fala da dengue, a gente vai falar de extravasamento vascular, que é isso que a nossa principal preocupação, né? E as medidas são para isso. E o porquê que tem esse extravasamento vascular? Principalmente o vírus, né, que tem uma infecção direta na célula endotelial, aí causa apoptose. O NS1, que é uma das proteínas, ele acaba fazendo ruptura endotelial e destruição da barreira reguladora, né, de permeabilidade das células de adesão, e o efeito inflamatório com a tempestade de citocinas, né, acaba que você perde o tônus, a regulação do tônus vascular. Tirando isso, a gente tem um aumento, né, das toxinas C3A e C5A, que acabam também contribuindo para o vazamento vascular, e ativação plaquetária, que aí acaba tendo liberação de óxido nítrico, e todo mundo lembra que acaba tendo um efeito vasodilatador e aumenta a permeabilidade endotelial. Então, a diferença da sepse é isso. E aí, então, quando a gente vai pensar em dengue, né? Porque agora começa a ter vários, né, diagnósticos diferenciais. Então, se o paciente tem febre e tem mais, por exemplo, uma tosse, você vai pensar só em dengue? Não, você vai pensar numa síndrome gripal, né? Aí vai perguntar se tem coriza, se tem outras coisas. Um paciente até chegou no hospital esses dias, né? Ele estava com uma febre, uma cefaleia e começou a ficar ictérico. Isso faz parte da dengue? Não, a gente vai começar a pensar em outras coisas. Perguntar se ele veio, o que aconteceu nesses últimos dias, né? Se ele teve contato com água de chuva, para pensar numa leptospirose. Então, se tem uma artralgia muito intensa, a gente vai ter que pensar também em chikungunya,
mas o foco hoje da aula é de dengue, né? Mas nunca esquecer dos diferenciais. A gente acaba nessa de ter a epidemiologia, né? Tudo para dengue, a gente tem que pensar em dengue, claro, porque senão a gente acaba não tratando o paciente, mas também tem que pensar os diferenciais, porque a gente acaba esquecendo mesmo, né? A gente chega com febre, dor, uma cefaleia, a gente já esquece da meningite e vai só para a parte da dengue. Então, tentar pensar assim, excluir outros fatores. Então, por isso que a história clínica é muito importante, né? A gente tem que tirar um tempo para a história clínica e o exame físico. Então, o que a gente tem de caso suspeito é febre, né, de 2 a 7 dias, e mais outras duas. Esse é o que está na notificação mesmo, né? De quando a gente, a parte da CCH que fica de fase de notificação, a gente pensa febre mais duas outras. Então, náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, a cefaleia, dor retroorbitária, peteca, né, prova do laço e leucopenia. E cuidado, caso de criança, a gente tem que pensar num quadro febril agudo, né, de 2 a 7 dias e que a gente não acha foco. Também a gente tem que, nessa época epidemiológica, a gente tem que pensar em dengue. Então, a gente vai falar um pouquinho das 3 fases da dengue para a gente começar a classificar e ter o manejo, né? A fase febril, que é a primeira fase, né? Então, a gente vai ter uma febre alta, uma cefaleia, dor retroorbitária, uma mialgia, uma artralgia, diarreia e vômito. Lembrar do exantema, gente. Não confunde com a petequia. O exantema, ele é assim, é máculo papular, que é a primeira foto, ou é o exantema macular, né? Então, para a gente lembrar do exantema da dengue, ele vai aparecer no terceiro e no quarto dia. O prurido. Então, muitos dos pacientes têm um intenso prurido, que a gente também precisa tratar, né, com antistamínico, e também é característico da fase da dengue. E os sangramentos discretos, né, que pode ser epistaxe, peteca, hemorragia, e de laboratorial, não esquecer, leucopenia com linfocitopenia e as transaminases, que podem alterar. Eu estou vendo bastante gente ficar colocando síndrome hepatorrenal nas evoluções. Não, a dengue também causa esse aumento de transaminases, né? Porque ela tem replicação também nas células do fígado. Então, pode sim causar um aumento de ALT e AST. E a plaquetopenia, que a gente vai também falar mais para frente. Então, esse é o exantema da dengue. Então, frisa, lembrem, a fase crítica. Quando a gente está, por exemplo, conversando já com os pacientes, quando eles falam que tá sem febre, geralmente vem na cabeça que tá melhor, né? Então, na dengue é ao contrário, né? Quando a gente tem a defervescência da febre, que é entre o terceiro e o sétimo dia, vai depender da evolução do paciente, a gente pode encontrar a fase crítica, né? Que é quando vai surgir os sinais de alarme. Então, quando o paciente vem já com história que fez o diagnóstico de dengue, está procurando pronto-socorro por piora, lembrar, não só porque ele está com febre, ele não está melhor, né? Então, lembrar dos sinais de alarme, procurar esses sinais de alarme. E quais são esses sinais de alarme? Então, a gente tem a dor abdominal intensa, né, que pode ser referida no exame físico e contínua, vômitos persistentes, o acúmulo de líquido. Então, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão e ou lipotímia, a hepatomegalia, né, que geralmente encontra 2 centímetros abaixo do aeroporto postal, o sangramento de mucosa, a letargia ou irritabilidade, o aumento progressivo do hematócrito. Em nenhum momento vocês viram que a gente fala de plaquetopenia, né? A gente fala de outras coisas, mas a gente não fala só de plaquetopenia para sinais de alerta. E a dengue grave, quando a gente já tem a parte do extravasamento. Então, você tem os sinais de alarme, né, que vai te predizer que ele pode sim evoluir para uma fase mais crítica, e aí na dengue grave a gente tem os sinais de a criticidade, né, então o extravasamento de plasma, que aí pode levar ao choque ou ao acúmulo de líquidos, né, e aí vai desencadear milhares de consequências, né, então pode ter sangramento, pode ter disfunção, então cardíaca, lembrar da miocardite, né, dos pulmões da insuficiência respiratória, né, desconforto respiratório, pode ter até extravasamentos, né, da parte renal, pode estar comprometida, a parte do fígado e sistema nervoso central. Lembrar do aumento do hematócrito, né, porque se tem extravasamento, você vai ficar com um pouco, a parte do vaso vai ter menos líquido, né, então você acaba elevando o hematócrito, e o choque da dengue, lembrar que ele tem uma evolução muito rápida, então o paciente pode ir a óbito até 12 a 24 horas, e os pacientes estão ocorrendo, os que estão indo a óbito, que eu vi
nos hospitais que eu trabalho, tá evoluindo muito rápido, 12 horas, mesmo na reposição volêmica tá indo alto. Então, tomar cuidado. E as hemorragias, né, que pode ser hemorragias maciças, que aí, sem o choque prolongado, né, e que a gente tem que ter critério de dengue grave. E aí tem a fase de recuperação. Quando você já passa dessa a fase crítica, né, que ela tem o extravasamento, né, o choque da dengue, e acaba indo pela fase de recuperação, ela também é rápida. Então, vai ter a reabsorção gradual, né, dos conteúdos extravasados. Ficar atento, porque nisso você está hidratando o paciente, ele já está na fase de recuperação, para a gente não ir para hidratar e acabar fazendo sobrecarga volêmica. As infecções bacterianas é nessa fase que pode ocorrer, né, em concomitância. E aí, essa fase de recuperação vai durar de 2 a 4 dias. E aí, lembrar que também tem o exantema da fase de recuperação, que é uma erupção, na verdade, é uma erupção eritematosa, né? Você vai ver um vermelhão e com umas partes de pele normal, né? E que muitas vezes também coça bastante. E dura de 1 a 2 dias após a defervescência, né? Ocorre 2 dias após a defervescência e dura aí uns 5 dias. E aí, de classificação de risco. Então, lembrar, por que a gente faz classificação de risco no pronto-socorro? Para a gente reduzir o tempo de espera e melhorar a assistência prestada, né? Então, lembrar, né, que tem dengue, mas tem outras possibilidades, mas sempre quando estiver com dúvida se pode ser dengue, levar em consideração que pode ser a dengue. Na classificação de risco, então, quando a gente tem nos pronto-socorros, o que é o ideal? Medir a pressão, né, em 2 posições, sentada, deitada e em pé, né, para ver os sinais precoces de lipotímia e hipotensão postural, procurar ativamente os sinais de alarme, pesquisar o sangramento, né, se ele não tiver com petequia já no corpo ou não estiver sangrando, fazer a prova do laço é muito importante, e se não fizer na sua classificação de risco no hospital que você trabalha, é muito importante você solicitar a prova do laço. Avaliar o estado geral, né, do paciente, procurar as comorbidades para você conseguir classificar e as condições clínicas especiais, né, que é lactente, gestante e os idosos. E não esquecer também aqueles que têm condição social, né, que às vezes não conseguem ter cuidado, né, fora do hospital, não tem autocuidado. A prova do laço. Então, a prova do laço é simples de fazer, só que numa triagem, às vezes demora. Se o hospital tem muito fluxo, né? Às vezes não consegue fazer na triagem, mas tem que ser feita para todo paciente, né? Grupo A precisa ser feita, o B, se não tiver sangramento, também precisa ser feito. Então a gente verifica a pressão, aí, por exemplo, deu 100 por 60. A gente junta, né? E divide por 2, faz a média. Então deu 80. Insufla o manguito até o 80, espera por 5 minutos no adulto e 3 minutos na criança. E aí você vai fazer um quadrado, né, de 2,5 por 2,5. O meu dá 2 polpas digitais por 2 polpas. E aí, geralmente, eu coloco sempre um pouquinho abaixo da onde a gente coloca o manguito, mas pode ser que apareça petecas em milhares de outros lugares. Então, para o adulto, a gente considera 20, né, acima de 20, para a criança, considera acima de 10. E aí, a gente fica dando uma olhada, né, para a gente classificar. E aí, basicamente, é isso. Isso é petequia. Petequia é extravasamento. Então, se é extravasamento, quando você faz a digitopressão, ela não desaparece. A classificação de risco, né, quando a gente classifica, então a gente vai classificar em 4 grupos, né, os pacientes, e isso vai também nos nortear o atendimento, né, o que é prioridade e o que não é prioridade. Então, o grupo D, que tem sinais de choque ou disfunção de órgão, né, com uma manifestação hemorrágica ou não, ela é uma emergência, precisa ser atendimento imediato. O grupo C, que tem os sinais de alerta, ele tem uma urgência de ser atendido, né. E o grupo B, que é um paciente ou que tem uma comorbidade, um risco social, ou que tem a prova do laço positivo ou a petequia, ela é não urgente, mas ela precisa ser atendido, né? Ficha verde. E o grupo A, que não tem prioridade, né? O atendimento no horário de chegada, que é azul, e que geralmente vai para a UBS para acompanhar. Então, o que a gente tem que colocar em mente, né? O nosso atendimento médico. Pensou em dengue? Ok, é um caso suspeito de dengue, preencheu o critério. Então, tem febre, né? E mais 2 outros critérios. Então, toma cuidado, que nem todos os pacientes estão vindo com febre, né? E principalmente aqueles que não têm termômetro em casa, às vezes fala que se sentiu febril, então sempre ter uma noção. Achou que é dengue? Ok. Pensa na fase que ele está. Pensa quantos dias que ele tem de sintoma, para você ver se ele está na fase febril, na crítica ou na recuperação. Ver se já parou a febre, para você ver os sinais de alarme na fase crítica. Ou ver se ele já está se recuperando, né? Já tá ele vem mais por causa da fadiga ou outras coisas. Classificou o paciente nas 3 fases?
pensa no sinal de alarme. Tem sinal de alarme? Sim ou não? Estado hemodinâmico, está hidratado? Como está a pressão? Toma cuidado com a pressão convergente. A fase do choque de hipotensão já é uma fase tardia. Então, quando a gente tem uma pressão convergente, a sistólica menos a diastólica dá menor que 20, já é um dos sinais para a gente ficar atento, né? E muitos não estão dando tanto valor na pressão convergente, né? Passa despercebido, que a pressão está normal, mas ela está convergindo. Pensar nas comorbidades, né, para a gente conseguir classificar, e aí a gente pensa nos 4 tipos de grupo, né, que a gente tem A, B, C e D. E aonde que ele tá, onde ele se encontra, para ver se a gente vai precisar hospitalizar ou só observar, e se hospitalizar, vai mandar ele para UTI ou para enfermaria. Aqui é só o básico, né, de critério de internação. Então, o que ele fala? O grupo C e D tem que internar, que aquele que não está conseguindo ingerir líquido nem se alimentar precisa internar, os que têm comprometimento respiratório precisa internar, impossibilidade de retornar, né, porque o grupo B precisa retornar todo dia na unidade. Se não tiver também, precisa internar, né, ou condição social, comorbidade que está descompensada e outras situações a critério do médico. Então, eu vou passar bem rápido nos grupos A, B, e a gente fica mais no C e D. Então, do grupo A, a gente sabe que ele não vai ter comorbidade, a prova do laço vai estar negativa, não tem nenhuma manifestação hemorrágica, não faz parte de nenhum grupo de risco, então a gente vai ter que hidratar. Então, acompanhamento geralmente ambulatorial, para os postos, para o SUS, né, a gente está fazendo via UBS, a hidratação tem que ser oral. Então, o que eu estou vendo muito, né, da gente de conduta médica é a falta de orientação do paciente como vai se hidratar, né? Muitos estão se hidratando só com Gatorade, água de coco. Esse é importante? Mas fala para eles da importância do soro de reidratação oral, né? Se conseguir comprar, melhor ainda, né? Porque você consegue fazer um pouco mais balanceado. Então, de adulto é 60 ml por quilo dia, né, sendo que 1/3 é só de reidratação oral. Calcula isso para o paciente, né? Vê o quanto que ele precisa tomar de hora em hora, quanto de copo, porque muitos estão falando, tá tomando líquido? Tô. Quanto você tá tomando? Acho que deu uns 2 litros. Poxa, se você fizer 60 ml para um paciente aí de 60 quilos, vai dar em torno de 3.600, né? Então, é muito diferente do que muitos estão tomando. Então, isso previne que ele evolua para uma fase mais tardia. E o da criança, né, tem por faixa de peso. Também é o fluxo do Ministério, né? 130 ml quilo dia, 100 ml quilo dia e 80 ml quilo dia, dependendo do peso. E orientar sempre os sinais de alerta, né, e retorno imediato, e entregar o cartão de dengue. Da parte de exame laboratorial, não é necessário o hemograma, né? Não tem critério para você fazer necessariamente o hemograma. Mas se o médico achar que tem, pode ser, ele é recomendado. De diagnóstico laboratorial, alguns lugares já tiraram, né, para grupo A e B, a necessidade de exames confirmatórios, né? Porque também se vier um teste rápido negativo, né? Aí vai depender também do teste, né? Que pode ser IgM, GGI e o NS1. Também não descarta suspeita de dengue. A gente não usa anti-inflamatório, né? Nem AS, nem corticoide. E sempre orientar o retorno para avaliação após a febre, né? O primeiro dia sem febre, ou no quinto dia, que é mais ou menos que quando para a febre, né? Ou se a febre persistir para ele voltar também. Orientar os sinais de alarme, né? E o reforço para uso de repelente. Porque não só porque pegou um sorotipo que pode não pegar o outro, né? Ainda tem um certo período de tempo que a gente tem a imunidade para os outros, mas para prevenir. O grupo B, então, que a gente falou, né? Vai ter alguma comorbidade, né? Ou vai estar com prova do laço positivo. E aí a gente precisa ver o que ele tem, né? Esse daí, necessariamente, você vai ter que pedir aquele hemodengue, né? Hematócrito e plaqueta. Então, pediu, deixa ele hidratando. Se não conseguir hidratar via oral, faz EV. E aí você vai ver o hematócrito. Se ele estiver normal, você vai fazer tratamento ambulatorial, igual o manejo do grupo A, e vai reavaliar até 40 horas sem febre. Mas aí já pode ser via UBS, né? UBS ou pronto-socorro, né? Se o hematócrito tiver aumentado. Mas lembrar que o grupo B ele precisa ser reavaliado diariamente, né? Até 48 horas sem febre. Pode ser via posto de saúde ou pronto-socorro, a depender do fluxo do município, né? O hematócrito está alterado, está aumentado. Mais de 10% do que você tinha anterior. Ou tá com a criança acima de 42%, mulher 44% e homem 50%, você vai precisar fazer hidratação nele. Que pode ser
oral ou EV. Geralmente a gente faz EV para a gente ter uma conduta um pouco mais rápida. Se ele permanecer aumentado, né, ou surgir sinais de alarme nesse que você está hidratando, ele já vai virar grupo C, e aí a gente vai manejar ele como grupo C. Ficou normal, a gente dá a hidratação conforme grupo A e faz reavaliação diária. Então, lembrar, sempre coletar o hemograma, né, avaliar o hematócrito e as comorbidades. Se o HT está normal, retorno de A. Então, terceiro e sétimo dia, lembrar de ver os sinais de alarme ou de choque. O grupo C, que é a dengue com sinais de alarme, né? Então, ele vai ter sinais de alarme, pode ou não ter manifestações hemorrágicas, é por isso que a gente parou de falar de dengue hemorrágica, né? Que ele pode ou não ter sinais de hemorragia, e os sinais de choque ainda não estão presentes. Então, lembrar dos sinais de alarme, que são aqueles que a gente já tinha comentado. E aí, como você vai fazer? Você vai começar a hidratar ele EV necessariamente. Então, 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora e na segunda hora. E aí, como você vai reavaliar? Você vai avaliar por pressão arterial, pela diurese. Tem que estar mais ou menos 1 ml quilo hora. Então, a cada hora você vai reavaliando o paciente. O hematócrito você avalia de 2 em 2 horas. E aí, houve melhora do hematócrito nos sinais vitais? Você pode repetir essa fase de expansão mais se não tiver melhor, você repete ele mais uma vez. Se tiver melhor, você vai para a fase de manutenção, que aí é 25 ml por quilo em 6 horas. Ninguém precisa ter isso tudo na cabeça, né? Mas a gente tem fluxos para seguir. Então, não lembro o que é. Vai lá, pega o fluxo do ministério e olha, né? É para isso que a gente tem fluxos e protocolos, né? Esqueceu de alguma coisa, a gente vai lá e olha. De tanto fazer, a gente acaba lembrando, né? Igual tudo na vida, né? A gente acaba tendo uma maior prática. Houve melhora, faz a segunda fase de expansão, né, que é 25 ml por quilo em 8 horas, e aí a gente vai vendo se ele vai melhorar ou se ele vai acabar conduzindo para grupo D. E aí a gente mantém normalmente internação aí no mínimo de 48 horas. Critério de alta, que é também que bastante gente pergunta. O do Ministério da Saúde, ele falou que estabilização hemodinâmica 48 horas, hematócrito está normal e está estável por 24 horas, a plaqueta geralmente coloca acima de 50 mil em ascensão, né, e melhora do visível do quadro clínico e melhora da febre, né, ausência de febre aí por 24 horas. Grupo D, que é o que a gente vai mais fazer algumas pontuações, né, então é a dengue grave, pode ter manifestação hemorrágica ou comprometimento de algum órgão-alvo e os sinais de choque podem não estar presentes. Então, lembrar de extravasamento, então lembrar de derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, os sangramentos graves, né, a disfunção de órgãos, então pulmão, rim, fígado, sistema nervoso central e coração, e os sinais de choque. Então, lembrar do enchimento capilar que vai estar aumentado, né, a pressão arterial que vai estar convergente, a taquipneia, a oligúria e a hipotensão, e cianose e o acúmulo de líquido para insuficiência respiratória. E aí, como que a gente faz o grupo D? Então, a gente inicia a fase de expansão de 20 ml quilo em até 20 minutos. Não melhorou? Pode repetir aí até 3 vezes essa fase de expansão. E aí, a gente vai fazer a reavaliação clínica de 15 a 30 minutos e o HT de 2 em 2 horas. Se teve melhora clínica e laboratorial, a gente retorna para a fase de expansão lá do grupo C e mantém a conduta. O paciente vai precisar de leito de UTI, né? Aí 48 horas para manter a estabilização e depois ir para a parte de leite de internação. Então, a gente fez as expansões, as 3 expansões, não teve melhora do hematócrito, ele aumentou. Então, o que a gente tem que pensar é em fazer albumina. Então, a gente vai pegar uma albumina de 20%, pega 25 ml, pega 75 de soro, faz 100 ml de solução. E aí você vai calcular de 0,5 gramas por quilo a 1 grama por quilo. E aí ele vai ficar numa albumina de 5%. E aí a gente vai expandindo. Aí, se o hematócrito teve queda, mas teve persistência de choque, lembrar da hemorragia, né? Ver se tem algum foco que a gente deixou de pensar que pode estar sangrando, avaliou a parte de coagulação e a parte de plaqueta, para a gente ver se vai precisar transfundir, né, hemácia, ou se vai precisar transfundir algum plasma, ou crioprecipitado, ou vitamina K, ou até mesmo plaqueta se estiver sangrando. Então, coagulopatia. Por que a gente tem a coagulopatia e precisa pensar nela? Tem dano hepático direto, né, igual a gente falou, por ação do vírus, e aí altera o fator de coagulação. Tem o aumento do fator textual, que também ativa a cascata de coagulação, e redução da proteína CSC. Então, aí vai ter um desbalanço. Então, quando a gente tem coagulopatia, avalia a necessidade do plasma, do crio e da vitamina K. Transfusão de plaqueta.
O porquê, primeiro, por que acontece a plaquetopenia, né? A gente tem uma supressão medular, uma destruição imunomediada e infecção viral direta. E aí todo mundo fala assim, mas tá com 45 mil plaquetas. Aí você pergunta, tá sangrando? Tem alguma distúrbio de coagulação? Não. Vai precisar transfundir? Não. Não tem benefício da transfusão profilática de plaquetas. Então, a gente só transfunde plaqueta com sangramento persistente não controlado após a correção dos fatores de coagulação e do choque. Ou uma plaqueta diminuída com INR alargado, uma vez e meio o valor normal. Então, não tem benefício de transfusão profilática de plaquetas. Mesmo que o paciente tenha 25 mil plaquetas, 45 mil plaquetas, não tem. E aí, outro problema, né? Quando a gente vai ver, a gente pode ter uma sobrecarga volêmica, né? Se a gente pensar que a gente pode fazer uma pessoa de 60 quilos, 10 ml por quilo, a gente faz 600, 3 vezes, que vai dar em 1 hora, a gente vai fundir aí quase 2 litros em 1 hora. Então, que a gente pode ter uma sobrecarga volêmica. Então, muitos estudos já estão falando para a gente ter uma hidratação criteriosa, né? Então, não é deixar de hidratar, nem dar muita hidratação, né? Mas ter um POCUS, um raio-x, para a gente avaliar constantemente a parte da volemia do paciente. Esse é um dos estudos. O outro também fala a mesma coisa, né? Para a gente não fazer a sobrecarga volêmica do paciente. E talvez o lactato seja um dos indicativos, né? Que precisa mais de volume ou não, tá com hipoperfusão tecidual, para a gente melhorar a parte da volemia do paciente. Então, tomar cuidado com a sobrecarga e com o extravasamento. E aí, outra pergunta, né, que fica na cabeça: quando que eu devo iniciar vasopressor? A gente não tem uma resposta, né, certeira para quando você tem que iniciar a noradrenalina. O que esse estudo fala de 2023 é que talvez a gente esteja fazendo o vasopressor um pouco mais tardio, que talvez tenha um benefício da gente fazer precoce para a gente evitar a hipoperfusão dos tecidos, né? A hipoperfusão tecidual prolongada. Então, seria uma estratégia adjunta e não uma estratégia sozinha. A gente não deixaria, deixa na noradrenalina e deixa de hidratar. Não, o principal é o extravasamento vascular. Então, a gente precisa hidratar e talvez o vasopressor, né, a vasopressina ou a noradrenalina seria uma solução adjunta para a gente não ter essa hipoperfusão tecidual. Uso de corticoide não tem benefício. Aí você vai falar assim, mas era um choque séptico, né, da dengue. Tem benefício? Os estudos ainda não mostraram benefício, mesmo no caso de choque refratário da dengue. Então, só tomar cuidado, né, porque lembrar que as infecções bacterianas podem estar juntamente com a dengue. Então, se o paciente está numa UTI, que era um caso de dengue, pode ter uma infecção hospitalar, né, e aí acabar confundindo. E aí, sim, para o choque bacteriano, né, a gente tem indicação, né, um choque refratário de corticoide, mas aí é fator confundidor. Então, tentar evitar as infecções intra-hospitalares. E de impacto clínico, né, da manifestação cardiovascular que a dengue pode dar. Então, se a gente o paciente estava numa dengue grave, a gente fez cristalóide, continua em choque, extravasamento, a gente fez colóide, a gente fez albumina, e ele permanece em choque, talvez seja a hora da gente ver um ecocardiograma, né, fazer, e ver se ele não precisa de uma dobuta, né, para ver se ele não está fazendo um distúrbio aí cardiogênico, né, e a dobuta aí dá uma melhorada. E aí a gente vai falar, na verdade, a dengue a gente poderia ficar milhares de tempo falando, né? Tem muita coisa para falar, mas a gente vai dar uma simplificada, né? Gestante dengue, lembrar que é a mesma fisiopatologia, mas lembrar que ela corre o risco maior de aborto, de trabalho prematuro e de baixo peso quando nasce. Então, neném. Então, pedir avaliação, né, para ver a parte da vitalidade fetal e lembrar das hemorragias, né, que ela pode ter tanto no parto como no pós-parto. E a vacinação. Então, um dos assuntos aí que surgiu esse ano foi a Qdenga, né? Então, que é uma vacina tetravalente, que é de vírus vivo atenuado. Então, são 2 doses com intervalo de 3 meses entre as doses. E o que é novo da outra que tinha, né? Que ela é independente de você ter tido a dengue ou não. Porque antes você tinha que comprovar, né? O estado sorológico seu para você tomar a vacina da dengue. O tempo, por exemplo, eu tive dengue
mês de fevereiro. Então, são 6 meses para você dar o início da vacinação. Esse é o tempo ideal que eles colocam, né? Então, pode ser que mude, mas por enquanto é esse tempo que eles estão preconizando. Ela é indicada para de 4 anos a 60 anos, mas no SUS eles estão fazendo a campanha, né, contemplando as crianças e adolescentes. Então, vai começar com 10 a 14. Então, eles estão soltando por faixa etária, que é onde tem a maior incidência da doença, né, e agravamento. Então, é basicamente isso. O nome das vacinas são sempre bem, Quedenga. bem específicos, né? É. Com certeza. Diz Ana Paula, cara, uma das melhores infectas que conheço. Certeza, eu também. Que dengue ia ficar melhor. Pessoal, alguma pergunta sobre o assunto? Aula completíssima, muito boa, Carol, excelente, abordando todos os pontos. Pessoal, tinha pontos muito importantes, tá? Muito importante por exemplo, na triagem, na escolha de pacientes de internação, os critérios de internação, tá? Esses critérios são muito importantes se vocês trabalham em pronto-socorro, UPA, e onde chegam os pacientes, tá? Estava conversando ontem com um amigo que mora no ABC Paulista e falou que tinha que levar a esposa para um pronto-socorro de um hospital particular, porém que estava muito lotado com o tema de dengue, né? Então, quem está na porta atendendo os pacientes com dengue, né, é a linha diferente, né? Então, é muito importante você dar a primeira avaliação, né? Saber quando internar esse paciente, né? Os critérios de internação é o mais importante, né? E saber como conduzir se for um caso mais grave, né? E tudo estava ali na aula, né? Alguma pergunta, pessoal? Só Uau. uma situação, né? A gente, da CCH, a gente acaba fazendo a investigação dos óbitos, né, por arbovirose. Então, a gente percebe que a gente dá pouco valor para hidratação, né? A gente acha que o paciente entende, né, o que a gente fala de hidratar e como hidratar, mas a nossa prescrição para ele, para casa, precisa ser muito bem pontuada, né? O quanto que você deve tomar a cada hora, para ele ter mais ou menos um balanço, porque uma coisa é você falar para um leigo, né? Ah, você tem que tomar mais ou menos uns 2 litros. Ele não vai tomar esses 2 litros, mas se você colocar, ó, toma 250 ml, 300 a cada hora, você tem um parâmetro, né? Então, o que das investigações de óbito que a gente está fazendo acaba evoluindo, que ele bate várias vezes nos diversos pronto-socorros e ninguém faz a orientação correta, talvez, de uma hidratação importante aí para ele. Isso, muito bom. E todo mundo fica pensando na plaquetopenia, né? Ao invés de olhar o hematócrito, eles ficam, mas a plaqueta tá de 40 mil. Ok, quando ir melhorando a doença, hidratando, né? A gente vai acabar aumentando essa plaqueta, mas não tem muito o que fazer, né? Você fica na cara com ele, com plaqueta de 40 mil, e você não tem o que fazer mesmo, né? É hidratar e seguir o protocolo. É isso mesmo. É. E o importante é isso que você ressalvou ali, pessoal, de ficar de olho quando você fala uma coisa para o paciente e orientar nas condutas, né? Não é orientar a hidratar. Explique quanto tem que tomar, quando vai voltar, coloque um horário, se até tal hora você não melhora, você retorna, né? Eu sempre oriento os membros da comunidade assim, a falar isso, 8 da noite, tá? Isso, hidrata, tal. Se 11 da noite, meia-noite, você não melhora, apresenta, você retorna. Sempre dá um horário ali para reavaliar melhor, né? Não lance a sorte do que o paciente entendeu, né? Pode ser que não entenda e agrava em casa, né? Tenho miopericardite autoimune e estou usando imunossupressor, micofenolato. Imunizei pela primeira dose de Qdenga, a proteção realmente efetiva? Só com a A primeira pergunta, dose não, né? Eles colocam que tem que ter as 2 doses completas né? para ser efetiva. Verônica, a aula,
como é aqui no Meet, não fica disponível, fica depois como é na comunidade, mas como essa aula é muito boa, eu vou pôr no YouTube, tá? Está sendo transmitida ao vivo, mas depois eu vou subir ela no YouTube e vai ficar ali no canal para que você repasse. E embaixo da legenda, lá no YouTube, eu vou colocar o Insta da doutora Carol também, para que vocês vejam. Ela sempre coloca informações muito importantes lá no Instagram dela. Os valores de referência de laboratoriais para gestante mudam? Então, tomar cuidado que elas são diluídas, né? Então, eles não colocam o valor de HT, mas para a gente ficar de olho, né? Se aumentar 10% do que ela tinha prévio, é um critério. Mas eles não colocam, né, valor. Eles colocam mulheres, homens, mas ela é mais hemodiluída, lembrar, né? E também é mais hipotensa. É. Então, a gente ficar de olho, né? E pacientes renais crônico também, pessoal, pode acontecer. Então, que é ideal você solicite um hemograma, avalie a necessidade de internação. Se não tem, se orienta bem esse paciente, tá, para casa. Cuidado com as hidratações vigorosas também nos renais que não urina, e manda ele retornar no outro dia, ou se haver um sinal ruim no outro horário, e reavalie esse hematócrito novamente. Porque muitas vezes os pacientes renais têm um hematócrito mais baixo, uma anemia, então veja se teve uma concentração, se teve uma perda, né? Então é importante reavaliar, né? Aqueles grupos que a doutora Carol colocou. Um colocou diferencial COVID de dengue, né? História clínica, né? Ver se tem alguém em casa, né, que está doente. Síndrome gripal, geralmente, não é só um que fica doente, né? Vai em cascata, né? Então, procurar a história clínica, né? E tentando tirar o máximo, né? De, não só da parte epidemiológica, mas também da própria doença, né? Então, ver, né? Artralgia, dor retroorbitária, né? Porque a cefaleia da dengue é diferente da cefaleia do COVID. Só que os pacientes, eles não vão te falar, né, que era uma cefaleia diferente que ele teve no COVID. Então, você Né? tem que ir tirando, história clínica mesmo. E muitos você não vai conseguir. E aí você vê, muitos está disponível, né, o teste de dengue, outros estão disponível de COVID. A maioria dos lugares não está disponível os dois, né, exceto os particulares. Mas é tentar excluir o máximo, né, possível. E ver É, também o tempo de doença, né, porque às vezes você pede um teste de dengue e não é porque ele veio negativo que ele não está com dengue. Então, às vezes está fora do período, né? O NS1, eu não coloquei diagnóstico na aula porque ia ficar muito grande, mas o NS1 ele fica até o quinto dia, né? Que é o melhor se coletar, e aqueles testes rápidos que é IgM, IgG, a partir do sexto dia, sétimo, e que é o sorológico também, a partir do sétimo dia. Então, não porque veio negativo que você vai excluir a dengue. E aí atenção a isso. e aí é reavaliação, né? Se achar que pode ser dengue, faz a hidratação conforme o protocolo, e aí ele vai ser avaliado na UBS, né, no posto de saúde. Né? Tem uma outra pergunta: o que fazer no dia a dia quando o hemograma é disponível até 1 hora após iniciar? Até que é rápido, Tem que estar Marina. rápido, né? Você está muito rápido. Assim, porque o hemograma, você não vai utilizar o hemograma para uma conduta de hidratação ali no pronto-socorro, tá? O que você vai utilizar é a clínica do paciente, a perfusão, o nível de consciência após uma hidratação, o que seria uma resposta a volume, vamos supor. Você vai hidratar, passar 1.000 de rim relactato, avalia esse paciente depois. Estava sem diurese, agora está urinando. Estava sonolento, agora está mais acordado. Estava com um tempo de enchimento capilar alargado, agora está melhor, né? O hemograma não vai mudar ali muito, né? E No tem agudo. uns hospitais que estão já colocando, né? Tipo, o protocolo dengue, né? Que aí eles fazem com mais agilidade já os hemogramas. Mas, às vezes, a demora do hemograma acaba atrasando um pouco das suas condutas, né? Mas aí espera, né? Hidrata, às vezes, se é um paciente que está estável, dá para hidratar via oral até sair o hemograma, é melhor a gente manter hidratando. É isso mesmo. É, mas é muito rápido mesmo assim, Marina. O hemograma, 1 hora é pouco tempo. O particular sai rápido, né? Se você tiver um É, laboratório ali, né? Uma gasometria que sai um HbHT, né? Mas sim. É importante ficar de olho, né, nos sinais, na avaliação do paciente, na resposta, né. Pessoal, outra pergunta?
muita gente. Eu contei até, levantou a mão alguém, pode falar, não sei quem. Oi, doutor. Que perguntaram aí na escrita, no chat, qual a diferença para diagnosticar a dengue do Covid. Não por mim, mas a pessoa perguntou, e eu acho que passou essa pergunta. Uma pergunta que eu achei, assim, importante, né? Tá, eu não tinha visto. Afonso, como diferenciar a dengue do Covid? Foi o que a gente tinha falado, né? Epidemiologia, para a gente ver, às vezes tem já a mãe que está com dengue, ou alguém que está com uma síndrome gripal. Porque quando a gente pensa em Covid, agora imunizado, ele vai vir diferente do que a gente via lá para trás, né? Então, não vai vir com uma febre muito alta, uma cefaleia, já não vai estar característica, né? Mas pode ser que tenha alguma coriza, você consiga pegar algum sinal clínico, né? Mas é por história clínica mesmo e epidemiológica, foi o que a gente falou. Às vezes a gente não vai conseguir diferenciar e aí a gente pede o teste, né? Mas tem vezes que não consegue mesmo. A dengue pode ter sinais de tosse, né? A gente pode ter outros comemorativos. E tem gente, eu já fiz acho que uns 5, 6 diagnósticos de dengue com Covid. Então, pode ter os dois ao mesmo tempo, né? Então, às vezes não vai conseguir diferenciar. São doenças febris, né? Então, quando a gente pensa, chega com um dia de febre, o que que é? Até o infecto faz assim, ó, filho, um dia só não tem como ter bola de cristal. Então, pode ser que ele venha com alguns outros mais sintomas, né? Então, não tem, às vezes, como saber, não. A gente tenta tirar o máximo, né, epidemiologicamente e da parte de história clínica, mas às vezes não dá, não. Tá sem áudio. Tentem pensar em outras coisas também, não só em dengue quando é inespecífico, né? Uma febre com dor muscular. Pode ser dengue, pode ser Covid, então é importante que a doutora Carol diz, né? Ver a epidemiologia, algum outro sinal, né? Onde o paciente mora, se tem outros casos, né? E pensar nos dois, porque em si o suporte inicial é quase o mesmo para todos, né? Você vai avaliar a clínica do paciente, ver a necessidade ou não de hidratação, a necessidade ou não de oxigênio, né? Para todos os pacientes sempre vai ser o suporte clínico, né? Baseado na sintomatologia, nos sintomas, nos sinais vitais, nos exames laboratoriais. Hoje em dia, Alguma outra? como teve o boom lá da febre maculosa, né? Na época que teve, a nossa região, né? Americana, Santa Bárbara, Campinas, acaba pensando em febre maculosa. Não é a característica não é ser nesse período, né? De verão. Mas tem que também pensar, tem. Mas a gente acaba não priorizando a febre maculosa, né? Porque agora, se você vê com uma história de cefaleia, né? E febre, a gente vai pensar mais em dengue do que uma febre maculosa, mas não deixar ela passar, apesar de não ser a época, né? É isso mesmo. Acho que tá, não há outra dúvida. Muito obrigado, Carol. Uma Eu. aula excelente, aula em pauta quente, sensacional, né? Dá para tirar muitas dúvidas. Pessoal, essa aula depois eu vou tentar deixar no YouTube, tá? Para todos vocês. Eu agradeço muito a Carol pela aula. Obrigada eu.